sou o professor Lucas do Instituto Federal Catarinense aqui do Campus Avançado Sombrio, ok? O que a gente vai fazer por vocês hoje? A nossa intenção é ajudar muito vocês na hora do Enem, portanto a gente vai dar uma revisão básica de geometria, tá? Para auxiliar você na prova desse ano. A gente vai fazer um apanhado geral, não muito detalhista, tá? Mas a gente vai dar uma boa base sim para você resolver o Enem, ok? Então assistam o vídeo, depois façam alguns exercícios, qualquer coisa vocês podem aí retornar com a gente através das mensagens lá embaixo. E não se esqueça, né? Inscreva-se no canal, gente, dá um joinha aí, dá uma força pro canal. Quando você dá joinha, a gente sobe sempre nos mecanismos de busca, tá? Isso é muito importante pra gente. Então, por favor, dá um joinha aí embaixo pra gente. Valeu, obrigadão e boa aula. Então vamos lá, pessoal. O primeiro elemento que a gente vai falar aqui é do retângulo, ok? Então como que a gente calcula a área do retângulo? Primeiro, quando a gente fala em área, a gente tem que definir um certo padrão aí, que vai servir de referência, tá? O utilizado é um metro quadrado ou centímetro quadrado, enfim, qualquer tipo que você queira, mas lembrando que o que vem a ser um metro quadrado? É um quadradinho, né? De lado, 1 metro. Perfeito? Então essa é a nossa referência. Quando você tem um quadrado de lado 1 metro, a gente diz que a gente tem 1 metro quadrado. Bom, mas se eu tiver um retângulo de 4 metros por 3 metros, mas você pode pensar o seguinte: opa, então eu posso dividir ele em quadradinhos de 1 metro, não posso? Como é 4 metros, divido em 4 partes aqui, 1, 2, 3, 4, e aqui divido em 3. Bom, agora eu conto quantos quadradinhos. Nota que todos esses quadradinhos, quais são os lados dele? Nota que ele tem 1 metro por 1 metro. Então aqui você tem 1 metro quadrado, em todos eles você acaba tendo 1 metro quadrado. Então qual é a área total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros quadrados. Ok? Portanto, como que a gente faz? Na verdade, se você já calculou aí mentalmente na sua casa, você vai ver que se você tem um número aqui de metros e um outro número aqui de metros, você consegue dividir eles em pedaços de 1 metro e aí fica fácil. Como é que é o número de quadradinhos que são formados? 4 vezes 3. Aí você pode dizer: ah, professor, mas você está trabalhando com números inteiros, medida de lado nem sempre são inteiros. Realmente, tá? Se esse cara aqui for racional e esse aqui for racional, a gente também consegue fazer algo parecido, tá? Algum detalhezinho a mais aí, é óbvio, a gente vai ter que espelhar alguns desses retângulos, mas mesmo assim a gente consegue chegar na área do retângulo. Então, pessoal, lembrem sempre, como que se calcula a área do retângulo? A área do retângulo vai ser a base vezes a altura. Perfeito? Então, primeiro ponto principal, área do retângulo, base vezes altura. Vamos lá então, pessoal, o segundo cara que a gente vai trabalhar são os paralelogramos, ok? Então, primeiro, definição. O que é um paralelogramo? Um paralelogramo nada mais é, né, do que um quadrilátero convexo que tem dois lados opostos paralelos. Ou seja, esse cara é oposto a esse, são paralelos, e esse cara é oposto a esse e eles são paralelos. Tudo bem? Isso é um paralelogramo. Bom, então, esse cara aqui, de novo, se você for comparar com o retângulo, ele tem uma certa medida aqui, que é a base, né? E ele tem uma certa altura, que é esse valor aqui. Bom, mas aí a pergunta: como que eu calculo a área desse paralelogramo? Perceba o seguinte, gente, isso aqui eu não conheço muito bem, mas nota que ele parece um retângulo que está meio tortinho, né? Será que não dá para a gente arretar esse cara aqui? Obviamente que empurrar para cá não dá. Então o que a gente faz? Olha só, vamos recortar nesse pontilhado aqui, ó, e vamos tirar esse triângulo fora e vamos passar esse triângulo para esse pedaço daqui. Portanto, olha só, quando a gente retira esse cara aqui e coloca desse lado aqui, olha que coisa genial. Olha que coisa genial. A gente acaba formando um retângulo, agora sim, um cara bem retinho, que tem base B e altura H. Portanto, a área do paralelogramo é exatamente igual à área do retângulo, ou seja, essa área vai ser igual de novo à base vezes a altura do paralelogramo.
Então, pessoal, chegamos no cara mais importante, o triângulo. Por que ele é importante? Porque qualquer polígono convexo você consegue quebrar em triângulos. Portanto, você sabe a área do triângulo, você sabe a área de qualquer polígono convexo. Ok? Lógico, você vai ter que ter alguns dados, né, lado, esse tipo de coisa. Mas, enfim, você consegue quebrar em triângulos. Bom, perfeito. Como que a gente vai fazer, então, para calcular a área de um triângulo? Aí, de novo, você olha para o cara aqui, pô, não sei, não tenho noção. Então, o que a gente vai fazer? Como antes, a gente vai tentar formar figuras que a gente já conheça a área. Quem que a gente conhece? A gente conhece retângulo e paralelogramo. Tá. Bom, portanto, retângulo é difícil, esse cara aqui não é reto, enfim, pode dar algum transtorno aí para a gente fazer. Mas será que a gente conseguiria fazer um paralelogramo? A resposta é sim. Se você pensou aí corretamente, podemos fazer um paralelogramo. Como? Vamos rebater esse triângulo aqui para esse lado aqui, ok? E aí ele vai ficar nesse formato aqui. Dois. Pronto, né? Nota que esse triângulo é exatamente igual a esse. E agora, nessa figura maior que eu estou apontando com o dedo aqui, a gente tem o quê? Um paralelogramo. Bom, a área do paralelogramo eu sei, é base vezes altura, né? A área vai ser base vezes altura. Ah, então a do triângulo vai ser base vezes altura? Não, gente. Nota que nesse paralelogramo você tem quantos triângulos iguais? 2. Portanto, a gente pega e divide por 2. Portanto, a área do triângulo vai ser sempre base vezes altura dividido por 2, porque cada paralelogramo cabe em 2 triângulos iguais. Perfeito? Também achamos agora então a área do triângulo. Então, pessoal, vamos a uma figura aqui um pouco mais delicada, né? Que é a circunferência e o círculo. Depois eu explico a diferença dos dois. Mas, por motivos, isso aqui envolve limite, a demonstração da área, dá até para dar uma intuição, mas demoraria um pouquinho mais do que a gente pretende aqui nesse vídeo, né? Que é dar um resumo rápido. Então a gente não vai tratar bem da área. Aqui talvez num vídeo posterior a gente coloca para vocês a demonstração da fórmula do círculo, tá? Mas aqui a gente vai dar a forma resumida. Primeiro vamos entender o seguinte: o que é círculo e o que é circunferência, ok? Então, quando você fala de circunferência, você está falando só desse anelzinho aqui de contorno, ok? Só desse pedacinho aqui, ó. Portanto, não faz sentido você falar área de circunferência. Não, você pode falar de repente a área contida na circunferência, ok? Mas o mais correto é você falar a área do círculo, perfeito? Quando você fala da circunferência, o que faz sentido falar é o comprimento da circunferência. Ah, e o que vem a ser o círculo? O círculo é toda essa parte, né, interna junto com a circunferência. Então isso vai ser o círculo, perfeito? Bom, então vamos lá. Toda circunferência ela tem um raio, né? E a gente sabe que quando você divide o perímetro da circunferência e o comprimento da circunferência pelo diâmetro por ela formado, a gente tem um número mágico que é o π, ok? Portanto, a gente conclui que o comprimento da circunferência nada mais é do que, vamos colocar aqui, 2 vezes o π vezes o raio. E a área do círculo, né, é π vezes o L ao quadrado, ok? Isso então, de novo, área círculo, todo o espaço, circunferência, só o anelzinho de contorno, ok? Então, área do círculo, comprimento da circunferência. Bom, pessoal, agora, por último, tá? O último cara que a gente vai falar é do trapézio, ok? Então a gente tem um trapézio aqui, a gente pode pensar, bom, mas como que a gente vai calcular a área? Então nota o seguinte, de novo a gente vai com aquela filosofia de tentar montar figuras, ok? Você já tem uma ideia aí de como fazer uma outra figura que a gente já conhece a área? Para quem se ligou, basta a gente inverter o trapézio, ok? E colocar ele aqui do lado. Olha só, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Copiamos a parte de baixo e a parte de cima. Perfeito? E agora vamos copiar essa parte aqui embaixo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Ok?
Que tipo de figura a gente tem aqui nesse pedaço inteiro aqui? Um paralelogramo. Perfeito? Os ângulos vão fechar certinho aqui, né? Lógico, é ele virado. Os ângulos vão fechar certinho aqui e a gente vai ter um paralelogramo. Bom, como que é a área do paralelogramo? A área do paralelogramo é base vezes altura. Mas quem é a nossa base agora? Nota só, a gente tem essa base maior aqui e esse pedacinho aqui corresponde à base menor. Portanto, a nossa área aqui é base maior mais base menor, né? Vezes a altura. E de novo, né? A gente formou dois trapézios iguais. Portanto, a gente tem que dividir por 2. Portanto, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, pessoal, para não ficar só na teoria, vamos resolver aqui um exercício, tá, do Enem, que diz o seguinte, ó. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de colherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, o seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento X no comprimento e Y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é 5 menos X vezes 3 menos Y. Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por... Então, gente, olha só. Qual é a área que vai ser desperdiçada, né? Vamos desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Então, ela vai encolher Y aqui, vai encolher X para cá. Portanto, a área perdida vai ser essa área aqui, ó. Tudo bem? Bom, que figuras são essas? São retângulos, gente. Retângulo a gente sabe calcular a área. A questão do Enem, geralmente, ela requer um monte de interpretação, mas o conteúdo nem é tanto assim. Então, a gente está trabalhando com área de retângulos. Então, vamos lá. O que a gente tem que calcular? Essa área em vermelho aqui. Tudo bem? Essa parte aqui de baixo é um retângulo de base 5 e altura Y. Então, vamos começar a calcular aqui. Como é que fica a base vezes a altura? Base 5, altura Y. Então, essa área, 5Y. Vai ter mais uma perda aqui, né? Que é essa parte aqui, ó. Aí tudo bem, aqui vai ficar meio estranho. Então o que você pode fazer? Você pode calcular ela inteira e depois tirar esse pedacinho aqui que foi contado 2 vezes. Ok? Como é que é essa parte inteira aqui? Essa parte inteira tem a altura 3 e base X. Portanto, a área dela é 3 vezes X. Bom, como vocês viram, gente, eu contei essa parte aqui nessa parte de baixo e de novo nessa parte de cima. Então eu tenho que descontar ela uma vez. Mas quem é ela? De novo, é um retângulo de base X, altura Y, XY. Então, gente, a resposta é 5Y mais 3X menos XY. Ou seja, a alternativa é essa. Então, pessoal, vamos falar agora um pouquinho de volume rapidamente. Por que rapidamente? Porque na verdade não precisa muito estresse mesmo, ok? Aqui estão algumas figuras, as mais importantes aí que você precisa saber, né? E, bom, enfim, como é que funciona isso, tá? Para esses 4 aqui, a coisa é ligeiramente simples, tá? Como assim simples? Nota só, esses caras aqui, é como se você tivesse, no caso aqui, o cilindro reto, é como se tivesse uma circunferência e ela fosse subindo, né, sem se alterar até na parte de cima. Então, pessoal, nesse caso aqui, o que a gente tem? O volume nada mais é do que a área da base vezes a altura deles, ok? Bom, aí você pode dizer, mas a base pode mudar, pode ser aqui um triângulo, pode ser um trapézio, bom, enfim, pode ser o que quer que seja, ok? O que você precisa saber é que é simplesmente multiplicar a área da base vezes a altura. E lógico, como a base pode mudar, a fórmula da área da base também pode mudar. Nesses outros 2 casos aqui, que é o cone e a pirâmide, nota que os pontos aqui de baixo, todos eles estão convergindo para o mesmo ponto aqui em cima. Então, quando tem essa convergência para um ponto só, o volume é quase igual, só que ele fica a área da base vezes a altura, só que a gente divide por 3. Quem quiser procurar esse caso na internet, pode procurar, tá? Também está lá demonstradinho. Então, o que a gente resumiu aqui? Se o cara não converge, a área da base vezes a altura. Se o cara converge para um ponto só, então a área da base vezes a altura dividido por 3. Ok? Independente do formato da base. Fica bem claro isso. Por último, a esfera, né? Que o volume é um pouco diferente. Como é que é? É 4/3 de πr ao cubo.
Portanto, estão aqui os volumes dos principais sólidos abordados no Enem. Papai, tá bem lindo, pai. Ah, obrigado, Fê. Então, pessoal, para terminar então essa aula, a gente vai falar agora do exercício do Enem 2013, o exercício 157. Ele diz o seguinte: num parque aquático existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto de 1 metro de profundidade e volume igual a 12 metros cúbicos, cuja base tem raio Rzão e centro O. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo da piscina e com o centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura que vocês estão vendo aqui. O raio da ilha de lazer será Rzinho. Deseja-se que após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água na piscina tenha um volume de no mínimo 4 metros cúbicos. Considere 3 como valor aproximado para π. Para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer Rzinho em metros estará mais próximo de... Bom, então pessoal, a gente tem um cilindro, né? De novo, aquela revisão que a gente fez antes, ela pediu basicamente o seguinte, para a gente calcular a área da base, para ver o volume, né? E multiplicar pela altura. Então, nesse nosso caso, a área da base, né, se refere à área de um círculo. Ou seja, que é dada pela forma de πr ao quadrado. Tá? E a altura é de 1 metro. Perfeito? Bom, o que acontece? A piscina tem inicialmente 12 metros cúbicos, tá? A piscina inteira. E agora ele quer que essa ilha de lazer fique aqui no meio. Então, gente, ele deseja que a parte destinada à água tenha um volume de no mínimo 4 metros cúbicos. Ok? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, percebam só, o volume total é 12 metros cúbicos, perfeito? A gente vai retirar uma parte ocupada por essa água para fazer essa área seca, ok? Bom, então vamos descontar, porque isso aqui seria tudo composto de água, vamos descontar o volume que essa parte seca vai ocupar, ok? Então, como que a gente calcula o volume dessa parte seca? De novo, ela também é um cilindro. Portanto, é π Rzinho ao quadrado, que é a área da base, que é um círculo, vezes a altura, que é 1. Ok? E ele quer que isso aqui seja no mínimo 4 metros cúbicos, ou seja, isso aqui tem que ser maior ou igual a 4 metros cúbicos. Perfeito? Então, vamos resolver essa equação aqui. Ele falou também no problema para a gente considerar π como sendo 3, ok? Então a gente vai ficar com 12, deixa eu tirar também as unidades de medidas aqui, menos o π vale 3, então 3r ao quadrado, maior ou igual a 4. Bom, agora a gente tem uma inequação, tá? Vamos trabalhar com muito cuidado aqui, portanto a gente tem menos 3r ao quadrado maior ou igual a 4 menos 12, subtraindo 12 de ambos os lados, né? Portanto, a gente fica com menos 3r ao quadrado maior ou igual a menos 8. Vamos multiplicar essa equação aqui por menos 1, lembrando que a desigualdade se inverte, porque eu estou multiplicando por um número negativo, né? Então, eu vou ficar com 3r ao quadrado menor ou igual a 8. E finalmente, então, dividindo por 3 em ambos os lados, eu vou ficar com r ao quadrado, tem que ser menor ou igual que 8 terços. Ok? Então, note o seguinte, o r ao quadrado tem que ser menor ou igual que 8 terços, mas ele quer o maior raio possível dentre as opções que a gente tem aí. Ok? Bom, vamos analisar o seguinte, tá? R ao quadrado, então, vai ficar menor ou igual. Vamos fazer essa divisão para ter uma noção um pouquinho menor, melhor, perdão. Então, você tem 8 dividido por 3, que vai dar 2,666 e por aí vai. Então, R ao quadrado não pode passar daquilo ali. Então, vamos lá, gente. Olha só. Você tem essa desigualdade aqui para satisfazer, tá? E você tem os valores ali para analisar. Nota que o item C, o D e o E estão colocando 2, 3, 3.8, mas 2 ao quadrado já dá 4, já ultrapassa esse limite aqui, ok? Então os valores que a gente tem que analisar são 1,6
e 1,7. Vamos ver se 1,7, como é que ele fica. Então, se a gente colocar 1,7 ao quadrado, ou se você sabe quanto que é 17 ao quadrado, já dá uma boa noção aqui, 17 ao quadrado é 289, portanto 1,7 ao quadrado vai dar 2,89. Opa, o que aconteceu? Esse valor extrapolou esse 2,66. Portanto, o que sobra para nós? 1,6. Só para conferir, né? Esse cara aqui ao quadrado é 16 ao quadrado, que dá 2,56. Perfeito? Portanto, a alternativa correta, o que vai satisfazer a condição do problema com essas alternativas, é o valor de 1,6, ou seja, a letra A. E isso encerra a questão e o nosso vídeo. Peço para vocês, a gente tem todo esse empenho, a gente gosta bastante do projeto de videoaula, mas você que valoriza, que quer de alguma forma retribuir a gente, a maneira de fazer isso é você dar um joinha e compartilhar o vídeo, ok? Contamos com vocês, abração, até o próximo vídeo.